Diário de bordo 2021-02-19. Era para ter acontecido na sexta-feira, depois eu continuei mais um pouco no sábado. E agora, quando eu digo sábado, sábado na madrugada, né? Contando que o dia, na verdade, ele começa na meia-noite. Então, na verdade, hoje já é o terceiro dia que eu tô mexendo em cima, porque o que seria equivalente, né? Quinta de noite, sexta de noite e agora sábado. O que eu quero chamar a atenção, antes de mais nada, é que eu fiquei tentando várias opções, várias alternativas, considerando o nosso cenário. Eu acho que esse é o ponto mais delicado. Quando a gente fala aqui dessa entrega 5, eu estava tentando, a primeira coisa, da primeira tarefa, já que ela dependia de outras coisas, era publicar uma versão experimental. Quando eu digo versão experimental, é colocar qualquer coisa no ar, só para a gente ver a parte do servidor, ele já publicando o conteúdo. E aí eu comecei a bater cabeça quais eram as possibilidades. Porque quando a gente falava lá no começo, uma decisão que a gente tinha tomado, pelo menos eu tinha tomado e a gente havia concordado, era usar a Google Cloud, tanto a parte do DNS quanto a parte de criar máquinas virtuais para rodar toda a infraestrutura. Isso implicaria em como a gente colocaria o nome na URL. A gente pode montar da forma que a gente quiser. Então a gente pode criar, desde que seja o domínio goidacarpreta.cc, a gente pode criar prefixos da forma que a gente quiser e também colocar recursos, que é o barra alguma coisa. Então a gente tinha a liberdade tanto à esquerda, na URL, colocando os prefixos de nome de máquina, quanto à direita, usando os nomes de recursos. Então essas duas tarefas, elas estavam prontas, assumindo que era isso. E à medida que a gente foi conversando, fui falando da questão de, uma vez que a gente trabalha à distância, tudo que envolve dinheiro a gente não vai fazer, sequer a gente colocar cartão de crédito, mesmo que não vá faturar, né, não vai tarifar, não vai fazer absolutamente nada, mas isso é uma coisa que eu só fazia em sala de aula, com todo mundo presente, eu monitorando, acompanhando, para trazer não só uma confiança, mas uma garantia de que ninguém ia ser prejudicado financeiramente em relação a isso. Agora, em NP eu não vou fazer, em absoluto. Mas, ah, várias coisas dos serviços, eles impõem o uso de cartão de crédito. Seja para criar uma conta na Google Cloud, ou no caso da Heroku, que era uma coisa que a gente estava discutindo, e eu fui descobrir agora, 11h30 da noite, que colocar domínio personalizado no Heroku tem que colocar cartão de crédito, certo? Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto é o grau de complexidade para usar ou o Google ou o Heroku para a gente botar no ar. Então eu fiquei nesses 3 dias fazendo muitos testes. Quando digo muitos testes, é ficar em torno de 2, 3 horas por dia para tentar entender qual seria o melhor cenário. E um cenário que eu acabei chegando à conclusão é que o Heroku é uma ótima plataforma para desenvolvedores. Se por um lado ele permite ter uma CLI, né, uma Command Line Interface para eu poder rodar os comandos, então eu posso rodar todos os comandos em cima do Heroku, mesmo ele traz todo um ambiente bem fácil, bem interessante, porém eu preciso de uma linha de comando e a grande maioria de vocês tem Windows. Até dá para fazer, dá, mas não é aquela coisa toda, certo? Quando eu digo aquela coisa toda é a facilidade com que eu consiga transmitir para vocês e a gente consiga trabalhar sem que isso seja um problema. E não vai ficar tão fácil. A outra coisa que eu comecei a pensar é, tudo bem, não vamos ter terminal, a gente vai trabalhar tudo online e vamos ver o que é possível fazer. Sim, é possível. O Heroku, uma vez que ele tem muitas ferramentas, ele permite que a gente possa fazer os pipelines, que é o que eu tô, foi um caminho que eu adotei. No caso, eu fiz um pipeline, que é um fluxo de trabalho, onde toda vez que eu publicar alguma coisa no meu repositório, ele automaticamente, deixa eu colocar aqui, automaticamente ele vai colocar em produção. Então, na verdade, eu não mexo com linha de comando, eu não mexo com nada em relação a isso. E no caso, eu só tenho que fazer toda essa parte de configuração. Eu configuro um pipeline, que é esse fluxo. Então, eu fiz uma integração entre o Heroku
e o GitHub para que ele possa acessar. Então, uma vez que eu faço um Git push, né, que é publicar coisas no Git, principalmente no GitHub, ele vai pegar essas novidades e vai criar uma nova versão. Então, ele vai tirar a versão antiga do ar e vai botar uma nova versão. Vai fazer tudo automático. Por um lado, ele vai fazer automático demais. A gente não consegue nem aprender os conceitos que estão ligados na disciplina. Além disso, o grau de complexidade, que é colocar todo esse cenário no ar, requer que vocês tenham conhecimentos de programação e muito pouco de infraestrutura. Então, por causa disso, e pelo fato da gente não conseguir colocar domínio, eu vou acabar preterindo o Heroku, a gente não vai usar ele por causa disso. Se alguém quiser, se algum de vocês tiver interesse, me avisa, que eu faço ou desde um vídeo personalizado ou um vídeo adicional de como eu coloquei essa plataforma toda no ar, que ficou bem interessante, uma vez que eu fiz essa integração, certo? E aí simplesmente eu vou lá, eu estou usando Visual Studio Code ou Gitpod, eu faço de uma forma alternada para ver se está funcionando nos dois. E aí eu faço lá, faço as alterações e quando eu mando publicar, né, sincronizar entre o meu repositório local e o repositório remoto, ele recebe uma notificação, né, o GitHub notifica o Heroku e ele automaticamente vai fazer tudo. E ficou ótimo, 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 ótimo. Porém, o nosso conhecimento em HTTP ele vai ser prejudicado, o nosso conhecimento em infraestrutura, o nosso conhecimento em terminal, até porque o nosso terminal vai cair absolutamente a zero. Tenho ciência de que vocês não mexeram com o terminal nos últimos 3 anos e meio, ou seja, vocês não mexeram quase nada ao longo do curso, como vocês relataram lá no começo da aula, mas de qualquer forma, o Heroku ele é muito bacana para quem vai trabalhar com desenvolvimento, ainda não é o nosso caso e não é a nossa disciplina. Então, volto a dizer, por causa disso, a gente não vai usar Heroku, e aí a gente vai usar, que é uma coisa que eu já tinha falado, que é usar o Google Cloud, onde eu vou criar uma máquina virtual e eu vou compartilhar essa máquina virtual com todo mundo. O motivo é muito simples, que cada máquina virtual, por mais barata que seja, eu pago. Então aqui, por exemplo, é uma máquina que eu tenho, eu sou uma máquina virtual que eu tenho também para a disciplina da engenharia. Então essa máquina vai me custar R$ 11. Se eu fosse multiplicar por 20 alunos para cada um ter a sua, eu teria alguns problemas de custo. Então, na verdade, a gente vai usar aqui o DNS é relativamente barato, a gente vai fazer toda a configuração, e aí depois, eu só estou fazendo uma apresentação rápida, tá? Só para ilustrar que, então a gente vai ficar usando cenário de Google, Google Cloud, então eu vou criar usuário, senha, passar acesso e a gente vai mexer um pouco com o terminal, perfeito? Só esperar carregar um pouco, né? Eu estou sempre com a minha operadora. Então eu tenho um servidor web que ele está rodando aqui, que ele já tem o IP, e depois a gente vai colocar o DNS, fazer toda a configuração e a gente vai ficar mais ou menos numa lógica mais, eu não vou dizer tradicional, mas é uma coisa que eu já fazia no semestre passado e no semestre anterior também eu já estava trabalhando só com o Google Cloud, estava dando um resultado interessante. A diferença é que não vai ser cada aluno com a sua própria nuvem, administrar seus próprios recursos. A gente vai compartilhar todo mundo uma única máquina e alguns comandos vocês vão ter o privilégio de administrador para poder reiniciar o servidor web, fazer a configuração do servidor web, rodar as aplicações, etc. Certo? Então, voltando aqui, então, por mais interessante seja, a gente vai voltar aqui o desenho e aí, seja para Heroku, seja para Google, independente qual for a plataforma, eu tentei reorganizar o código para que ele fosse mais fácil de trabalhar em qualquer um desses cenários, certo? Então aqui está tudo igual. O que eu fiz foi criar 3 pastas e daí começar a separar, porque eu estou usando, espero que vocês também façam, eu acho que fica bacana, tá? Isso aqui eu não invento da minha cabeça, eu pego muito de exemplos de outras pessoas que fazem isso e tento simplificar, uma vez que a gente não é tão habituado a mexer com Git, o GitHub, e a gente não está trabalhando bastante. A gente poderia trabalhar com branches, com ramos, com tags, com isso, com aquilo, mas, volto a dizer, a gente tem que focar na disciplina e focar no desenvolvimento do jogo. Então, para não sobrecarregar vocês,
fazer de uma forma relativamente simples, que é trabalhar com pastas, diretórios. Então, a primeira que eu criei foi a Docs, que depois eu quero associar aqui dentro, mas aqui eu boto só os arquivos de Markdown, que são as definições do jogo. Então, o arquivo de definições e premissa eu já estou deixando aqui à parte, que são documentos que eu escrevi. O cliente, que era todo o código que a gente estava mexendo até agora, eu simplesmente peguei e arrastei tudo para dentro dessa pasta. Então tem um index.html, né, que vai chamar todos os JavaScript, o meu CSS, que eu deixei separado até por uma questão mais didática, e ali dentro tem os assets, que são as figuras, né, todas as minhas figuras, e tem o JavaScript. Então, nenhuma novidade, é só para deixar claro que eu simplesmente criei uma pasta chamada cliente e peguei todo o código do cliente e coloquei aqui para dentro. A novidade está justamente no servidor. Eu vou deixar em duas partes, não vou explicar o código do servidor, eu quero fazer isso a partir da próxima semana, até porque ele já vai estar falando de HTTP, eu vou aproveitar isso para colocar isso dentro daquela tarefa de estudar HTTP, que é essa primeira aqui. Então, vou usar esse exemplo do código para fazer a explicação. Ok? Então, aqui eu só inverti um pouco o sentido, porque eu estava testando o Heroku, que era uma discussão que a gente tinha. E aí eu tenho lá um servidor, e como eu falei, no caso da tarefa, de estudar, ou fazer um curso de Node, está aqui todo o servidor. Então, são só essas 5 linhas por enquanto, que é só um servidor HTTP mínimo, só para a gente hospedar o conteúdo. Mas vamos fazer em partes, só para mostrar que são sempre códigos pequenos, e para quem quiser e não tem muito interesse, quer focar mais na matéria e mais no desenvolvimento do cliente, que é onde eu acho que é mais interessante, certo? Pode desenvolver. E aí tem os outros arquivos aqui, mas é só para facilitar. O que eu queria deixar claro é que vocês vão ver que eu estou mexendo mais na estrutura. Então tem o ponto .teia, que eu acho que eu já tinha comentado. Essa é a configuração para quem for usar Gitpod. Então ele automaticamente vai criar um botão de depuração do servidor HTTP. Vai estar pronto o botão, eu quero mostrar isso depois. Aqui já tem uma configuração para facilitar, ficar mais simples o trabalho. O Visual Studio Code, que a gente estiver trabalhando, também vai ter um botão de depuração. Então é simplesmente clicar ou rodar na linha de comando, mas é diferente, vai ter as duas opções. E aí tem alguns outros arquivos, como aqui no Gitpod, onde ele vai instalar todos os pacotes. Por enquanto é só, tá? Aqui é o servidor HTTP lá do Node. Ou seja, quem for trabalhar com o Gitpod, ele vai criar automaticamente um cenário onde ele vai instalar as dependências e criar um botão de depuração. Então, é simplesmente clicar e usar. Para que depois a gente possa entender os conceitos de HTTP mais dentro do código em si. Então, essas foram as mudanças. Esse vídeo está mais para, eu ia dizer desabafo, né? Mas era mais para ilustrar o esforço que foi feito para fazer uma escolha. Então, aqui no caso, acho que ele já vai mostrar, vamos ver. Eu já tenho aqui das equipes a Mirabolante, a MBA Studios. Você só tem que mandar o e-mail, só validar ver se o e-mail está correto, e depois eu vou começar a criar os outros. E aí eu tenho um aqui que é o Arc, que vai ser o meu, onde eu estou colocando aquela máquina virtual para rodar e o meu domínio para usar como exemplo, certo? Então, só para ficar mais como registro, pessoas, que essas tarefas aqui, como eu tinha falado para vocês, agora vai começar a gente precisar trabalhar servidor, trabalhar infraestrutura, trabalhar cliente. Eu estou tentando fazer isso de uma forma mais cadenciada, até porque a gente vai entrar num grau de complexidade bem grande quando a gente colocar o servidor, e quando aparecer WebSocket com conexão bidirecional e coisas assim, aí sim que daí a gente vai fazer um servidor HTTP completo, daí a gente vai colocar HTTPS, e aí a gente vai ter mais ou menos um mês para desenvolver todo esse esforço. Tá bom, né? Não aguento mais, vamos dormir.